dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus, e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado, e dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: que se passa contigo? Agarrado no sono? Levanta-te, invoca o teu Deus, talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E diziam uns aos outros: vinde e lancemos sortes, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio esse mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então eles disseram: declara-nos agora, por causa de quem nos sobreveio esse mal, que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? E ele lhes respondeu: sou hebreu, temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhes disseram: que é isso que fizestes? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque ele o havia declarado. Disseram-lhe: que te faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhes: toma-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que, por minha causa, vos sobreveio essa grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se para alcançar a terra, mas não podiam, porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: ah, Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós esse sangue, quanto a nós inocente, porque tu, Senhor, é que fizeste como te aprouve. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, esses homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor, e fizeram votos. Deparou o Senhor um grande peixe, para que se tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Amém. Não se acende. Quero fazer uma pergunta. Tem alguém dormindo aí? Diga não. Não mesmo, porque nessa noite Deus está aqui com o seu Espírito para nos despertar. Porque Ele é o nosso Deus. O Deus do profeta Jonas também é o nosso Deus. E Ele te chama, Ele me chama. Desperta. Amém? Vamos celebrar o Senhor. Sofre em mim, a de Deus, sofre.
peixe. Diga comigo: Jonas, o mar e o grande peixe. Quando eu me converti ao Evangelho, eu aprendi uma canção e até gostava muito de cantar, pois é uma música muito bonita que diz assim. Pode, Marquinhos? Ela é antiga, mas a Marquinhos aprendeu. Deus tem um plano em cada criatura. Aos astros Ele dá o céu e a cada rio Ele dá um leito e um caminho para mim traçou. A minha vida eu entrego a Deus, pois o seu Filho entregou por mim. Não importa onde for, seguirei meu Senhor. Sobre terra ou mar, onde Deus mandar, irei. Você conhece, Viane? Quantos aqui conhecem essa canção? Ó, você é nova, você é bonita. É uma canção muito bonita. Então você se ajuda? Se ajuda, quem sabe? Tem alguém desse lado que sabe? Solte a voz, hein? Então vamos. Foi mais ou menos aí? Marquinhos sabia não, gente. Ele tá acompanhando e eu tô acompanhando. Então vamos. Deus tem um plano em cada criatura. Aos astros Ele dá o céu e a cada rio Ele dá um leito e um caminho para mim traçou. A minha vida eu entrego a Deus, pois o seu Filho entregou por mim. Não importa onde for, seguirei meu Senhor. Sobre terra ou mar, onde Deus mandar, irei. Aleluia! Glória a Deus! Louvado seja Deus, porque onde Ele mandar, eu irei. Você também? Você pode dizer amém? Isso é sério. Pois é tão difícil fazer a vontade de Deus ao invés da nossa. Pois saiba que a carne quer nos levar a fazer a nossa vontade, os nossos desejos, os nossos caminhos. Achamos que temos os nossos próprios direitos. Aí nos tornamos como Jonas e começamos a fugir de Deus. Ficamos distantes e frios. Dos profetas da Bíblia, um dos mais conhecidos é Jonas. Até mesmo as criancinhas conhecem o profeta que foi engolido por um peixe, ou para alguns, talvez uma baleia. Vocês conhecem? Você conhece, Caio? A história de Jonas, né? O profeta fujão. Já contou para Miriam essa história do profeta fujão? Você conhece a história do profeta Jonas, Miriam? Ó, vocês
se Deus destruísse aquela cidade, seria um bem feito para eles. Isso é verdade. Por isso ele resolveu desobedecer a Deus, embarcando num navio que ia para a direção oposta a Nínive. Ia para a cidade de Tarsis. E quando ele estava bem no meio do caminho, Deus mandou uma tempestade sobre o mar e o navio correu sérios riscos de afundamento. Tudo por causa da desobediência do profeta Jonas. Enquanto Jonas dormia no porão, o navio o levava para bem longe de onde Deus o havia mandado. Jonas pensou que conseguiria fugir de Deus, porém Deus determinou que Jonas teria que ir a Nínive, nem que fosse na marra, nem que fosse arrastado, e Jonas foi. Querendo ou não, Jonas foi. Deus é Deus, acima de todos, acima de tudo. Deus é Deus, autoridade máxima, autoridade suprema. Deus é Deus. Glória a Deus. Alguns, a ler a história de Jonas, podem achar que Deus é autoritário. Mas Deus não é autoritário. Deus é a autoridade máxima. Quando Deus diz que é sim, é porque é sim. Quando Deus diz que é não, é porque é não. Quando ele tem algo a ser feito, algo será feito. Quando ele manda alguém fazer alguma coisa, temos que obedecer. Porque quem tem juízo, obedece a Deus. Porque Deus é Deus e pronto. Deus é maior, é muito maior que tudo e que todos. A tempestade parecia capaz de quebrar o navio ao meio. Os tripulantes então descobriram que a culpa era de Jonas, que dormia profundamente lá no fundo do navio. Assim eles acordaram e perguntaram quem teria feito a Deus. Que mal havia feito contra Deus para tamanha fúria naquelas águas, que pareciam querer despedaçar o navio onde eles estavam. Percebendo o seu erro, Jonas pediu para ser lançado no mar bravio. Agora vocês acham que vir comigo. Jonas pode até ser desobediente. Poderia até ser desobediente. Mas também ele é corajoso e sincero. Porque eu mesma digo para vocês, e assumo, se eu estivesse no lugar de Jonas, jamais eu pediria para ser lançado ao mar, para fora daquele navio. Porque eu creio que se, medrosa que eu sou com água, se eles na hora que eles acabassem de me lançar, eu já estava morta. Não dava assim, se eles saíram de mim. É, porque na praia ele tem querendo me levar com onde não mãe. Eu te levo, eu mato fora. Então imagina a coragem de Jonas. Gente, não era na praia não, era no meio do mar. Ele era desobediente, verdade, mas ele era corajoso. Eu não sou doida. Eu ia imaginar, meu Deus, eu não sei nadar, eles vão lançar aqui, vou demorar um segundo e já estou morta. E se eu morrer logo de cara, correr aprofundando e vem o tubarão? Porém, Jonas, ele fez isso corajosamente. Ele foi valente. E aqueles marinheiros jogaram Jonas no mar e assim acalmou a grande tempestade e as águas se aquietaram e também o vento. Mas, eu quero que você olhe para mim e pense comigo. Quantas vezes pensamos em fugir de Deus dormindo no porão? Hein? Quantas vezes queremos se esconder de Deus? Nós tomamos, como Jonas, uma direção errada e achamos que vamos nos dar bem. Fazemos de conta de que Deus não vai nos alcançar lá. Pensamos que podemos enganar a Deus. Nós tomamos uma direção oposta à qual Ele determinou. Andamos contra a sua vontade, indo descansar e achamos que Ele não nos verá. Mas lembre-se do que disse Davi no Salmo 139. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugiria da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da
dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Aleluia, louvado seja Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Deus cuida. Deus cuida de nós, porque Deus é onipresente, Ele é onisciente. Deus cuida de você, Deus cuida de cada um de nós. Não há como esconder nada de Deus, porque Ele sabe tudo. Deus nos sonda e nos conhece. Deus é soberano. Deus nos vai trazer de volta, de um jeito ou de outro. Se Ele, meu filho, der um tapa no trono e dizer que vai, pode saber que vai. E isso é certo. Deus fez isso com Jonas. Deus poderia muito bem mandar outro, e até mesmo matar Jonas. Mas Ele é Deus. E eu imagino Deus sentado no seu trono, mira, seu tronão. E quando Ele, lá do céu, viu o profeta Fujão entrando no navio, lutando no navio, imagina Deus, meu pai, Ele é o pai falando dele mesmo. Tá fugindo, mas não vai adiantar. Jonas vai. E ele foi. De um jeito ou de outro, Jonas vai. E ele foi. Deus bateu a sua mão no seu trono, soberano, e decretou: Jonas vai. De um jeito ou de outro, arrastado ou não, ele vai. Jonas vai. Mesmo que ainda que seja da barriga de um grande peixe, mas ele vai. E Jonas foi, porque Deus é Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Vocês já pensaram nisso? Deus poderia matar outra pessoa. Deus poderia ter matado Jonas. Mas Deus tinha um propósito na vida daquele profeta. Como Deus tem um propósito na sua vida. Ainda que você relute, se Deus conta com você, é porque Ele não abre mão, e você vai fazer a obra dele. E nós precisamos que desejar ser usados por Deus, porque nós temos que cumprir a vontade de Deus, porque a vontade de Deus em nossas vidas tem que ser feita, porque Deus é como um Pai amoroso que nos disciplina até que nós o obedeçamos. Um Pai amoroso que quer bem do seu filho, corrige seu filho para que obedeça, não é, Cléber? Meu filho, preciosa, como é que é o menininho? Campeão, campeão, não é desse jeito, é desse. Preciosa, é desse jeito, não é? O Pai amoroso quer bem do seu filho até que ele obedeça. Deus é assim, Ele nos disciplina, Ele nos corrige, porque Ele quer que obedeçamos, porque Ele sabe, Ele sempre sabe o que é melhor para nós. E eu quero te perguntar: você tem fugido da vontade de Deus? Qual tem sido a direção do seu caminho? Quem é a autoridade na sua vida? Meu irmão, minha irmã. Olhando para Jonas, nós podemos concluir: não há lugar no mundo onde Deus não possa nos buscar. Não há lugar nesse universo que Deus não possa nos buscar. Ele é Deus. Ele conhece cada cantinho desse universo. Ele sabe, tem um salmo que diz que Ele sabe o nome das estrelas. Deus é Deus. Jonas, o filho de Amitai, ele viveu no tempo em que reinava Jeroboão II, rei de Israel, o quarto da dinastia de Jeú. E Jeroboão II reinou 41 anos em Samaria, e ele não fazia a vontade de Deus. Foi nesse contexto que Jonas viveu. O profeta Jonas queria fugir da responsabilidade, da incumbência que Deus lhe dera, e ele relutou a aceitar a missão que Deus lhe confiou. Deus entregou a ele uma grande cidade de 120 mil pessoas. Assim como Jonas, homens como Moisés, como Elias, Jeremias, também tentaram
Vocês lembram do filme? Da ministração do pastor? Eu nunca perco? James Bond fala isso, mas ele perde. Agora, para Deus, essa frase é uma verdade. Deus nunca perde. Deus jamais perde uma batalha. Deus jamais perde uma guerra. Deus jamais perde um embate com o homem. E Deus jamais perderá o embate com Satanás e seus demônios. Porque Deus os vencerá gloriosamente. E os vencerá. E Jesus colocará todos eles debaixo dos seus pés, humilhados e derrotados. Porque o nosso Deus é o grande campeão. Glória a Deus. Glória a Deus. Está escrito na palavra: e despojando os principais e potestades, o expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Colossenses capítulo 2, versículo 15. Lá no filme, James Bond faz tudo e o filme faz tudo para que ele nunca perca, né? Agora, querido, você é filho, filha de um Deus que não perde de verdade. E se Ele é contigo, você será, na sua vida, no seu ministério, onde quer que você tocar a mão, você será sempre um vencedor. Porque Deus é maior. Todos se curvarão a Ele. Seja demônios, seja Satanás, seja o Jonas, o Fujão, seja Marli, seja o Alessandro, o PC, o Lucas, o pastor Daniel, Libério, Alex, e todos nós, porque Ele é Deus, e nós nos curvamos diante da sua presença. Se Ele disse sim, é sim. Se Ele diz não, é não. E todos nós falamos assim: Vossa Majestade, usa nossas vidas, porque o Senhor é o nosso Deus. Todos se submetem à grandeza de Deus, sejam homem ou mulheres, ainda que não queiram. E muitos não confessam o nome do Senhor no último dia. A palavra de Deus diz que todos se dobrarão e confessarão que Ele é o Senhor. Seja homem, mulher, gato, papagaio, peixe ou mula, todos devem obedecer o seu comando. Quando Deus diz, está dito, é isso aí. Nós temos que reconhecer o nosso pecado. Nós temos que abandonar as nossas vontades carnais e egoístas, meramente humanas, e deixarmos que o Espírito do Senhor nos domine inteiramente. Que o Espírito de Deus domine inteiramente o nosso coração. Porque o nosso coração tem que ser de Deus, completamente de Deus. Amém? É preciso viver a vontade de Deus, porque a vontade de Deus é. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Diz o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 12, versículo 2. Graças a Deus que vocês estão conhecendo a Bíblia e sabem que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, conforme Romanos capítulo 12, versículo 2. Nós temos que reconhecer, ainda que preciso for, que o peixe tem que nos engolir. Nós precisamos entender que é muito melhor fazer a vontade de Deus, mesmo se for preciso uma mula atravessar o nosso caminho, como no caso de Balaão, conforme está escrito no capítulo 22 do livro de Números. Não importa o que aconteça, nós temos que saber que é muito melhor fazer a vontade de Deus. Deus é poderoso, Deus é maravilhoso, o Senhor é o teu Deus. Se o Senhor te chama, ouça a voz, porque Ele é Deus. O que nós não podemos ter, queridos, é um coração duro e obstinado, um coração inflexível. O rei Saul, ele tinha um coração assim, um coração obstinado. Foi por isso que Deus o rejeitou. Saul preferiu, a que custo fosse, fazer as coisas do jeito dele, da cabeça dele, e não do jeito de
chegará a vós. Alimpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações. Senti as vossas misérias, e lamentai, e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Glória a Deus! Glória a Deus! Eu quero dizer uma coisa para vocês. Deus contava com Jonas, mas se Ele quisesse, Ele levantaria outro. Eu quero te dizer que Deus conta com você. Deus conta com você. Mas preste atenção. Deus não precisa de você, nem de mim. Às vezes Deus nos chama, Deus nos dá a sua obra para fazer, e nós achamos que nós somos as bonitonas e os bonitões. Ah, Deus, quero não. Cuidado. Deus conta com cada um de nós, mas Deus não precisa de nós. Tem uma frase que diz: Deus, a gente sem Deus nós não somos nada, mas Deus sem a gente continua sendo Deus. Então eu quero te dizer nessa noite, eu quero te dizer através do Espírito de Deus, deixe ser usado por Ele. É o maior privilégio que um homem e uma mulher pode ter, é ser um instrumento nas mãos de Deus. Às vezes a nossa carnalidade, a nossa falta de obediência, a nossa falta de coração quebrantado, de coração humilde, achamos que somos alguma coisa. Nós não somos nada. Mas Deus, Ele se inclina o coração para cada um de nós, e Ele quer nos usar, assim como Ele usou Jonas. Ele quer nos usar. Deus conta com você. Deus conta com você lá no seu emprego. Deus conta com você lá na sua faculdade, ou na sua escola, onde quer que você esteja. Deus conta com você, mas Ele não precisa de você. Mas Ele conta. E como Ele conta, Ele capacita. E quando você aceita o chamado de Deus, o Espírito Santo te reveste de poder e autoridade. Porque nós não somos nada, mas o Espírito do Senhor nos enche. Esse vaso insignificante, um vaso de barro, mas Ele nos enche com a sua glória, com a sua unção, com o seu poder. E o Espírito de Deus te diz nessa noite: seja cheio, seja cheia, seja cheio, seja cheia, e seja um instrumento nas mãos poderosas de Deus. Aleluia! Foi uma graça, Senhor. Às vezes a gente acha que a gente não é capaz, não, gente. Eu não sou. Mas Deus me escolheu, Deus conta comigo. Então vamos deixar de lado tantos questionamentos e vamos amar a Deus e servir a Deus e fazer a sua obra. Saúl tinha um coração duro, inflexível, obstinado. Mas agora, eu quero que vocês olhem comigo para a vida do rei Davi. Davi era diferente. Ele era humilde de coração, quebrantado, e amava a Deus de todo o coração. Embora certos momentos de sua vida, Davi escolheu fazer as coisas do seu jeito, conforme a sua vontade, a vontade carnal. Porém, Davi, ele não tinha coração obstinado. O coração do rei Davi não era duro, não era rebelde, desobediente e egoísta. Quando Davi era confrontado, ele caía em si. Ele via a dimensão do seu erro e se arrependia, clamando a Deus por perdão e misericórdia. Olha o que Davi escreveu: compadece de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões e cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim o espírito inabalável. Não me repulses da sua presença e nem me retire o teu Espírito Santo. Amém. Salmo 51, Salmo de Davi. Vocês podem ver a profundidade de um coração obstinado e um coração humilde. Deus quer o coração de Davi no nosso coração. Amém? Amém? E Jonas, agora por causa do seu pecado e rebeldia, ele estava alojado, engolido
cabeça. Quando desfaleci em mim a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e entrou em ti a minha oração, no tempo da tua santidade. O que plantei, pagarei. Do Senhor vem a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e ele vomitou a Jonas na terra. Amém. Demais, né? Capítulo 2 do livro do profeta Jonas. Pois vocês leem todo o capítulo, que é maravilhoso. Jonas foi desobediente, mas ele se arrependeu. Jonas orou, se humilhou, se curvou. Jonas, ao querer fazer queda de braço com Deus, ele perdeu. Jonas perdeu porque Deus nunca perde. É isso que temos que saber. Quando agimos assim com Deus, como Jonas, querendo fazer queda de braço com Deus, nosso fã vai cumprir em nossa vida aquele velho ditado. E toda vez que eu falo um ditado, eu lembro da minha mãe, que era boa no ditado. Se um dia você quiser fazer queda de braço com Deus, preste atenção. Porque minha mãe dizia uma frase assim: vai dar com burros na água. Se nós tentarmos fazer queda de braço com Deus, nós vamos dar com burros na água. Vamos nos dar mal. Mas Deus, Ele não quer o nosso mal. Deus quer o nosso bem. Deus é misericordioso e compassivo. E eu acho interessante também, quero que você preste atenção. Uma coisa que eu acho muito interessante nessa história é que na sua desobediência, Jonas dormiu. Tranquilo, rapaz, né? Estava desobedecendo a Deus e dormiu. Jonas não queria pregar para ninguém. Ele não queria saber de nada. Jonas estava também dormindo espiritualmente. Cuidado. Vigia. Cuidado para a gente não fazer isso também. Dormir espiritualmente. Nós dormimos espiritualmente quando nós não trabalhamos para Deus, quando nós não oramos, quando nós não lemos a sua palavra, quando não temos mais prazer para trazer a obra de Deus, ou quando não queremos perceber que há muitas coisas acontecendo em nossa vida, ao nosso redor e no mundo inteiro, sinalizando a aproximação do final dos tempos, conforme Jesus anunciou. Ou seja, nós não estamos atentos, nós não estamos preocupados com o nosso fim, e muito menos com o nosso próximo. Estamos naquela: tô nem aí, tô nem aí. Conheço, eu sei uma música que fez muito sucesso, aí fala assim, né, Isabel? Nós dormimos espiritualmente quando não estamos nem aí para nada, nem para nós mesmos, quem dirá para o próximo. E assim nós vivemos do nosso jeito. Eu quero te dizer, e quero que você guarde essa frase no seu coração: quem dorme espiritualmente deixa de aproveitar a vida com Deus. Deus nos chama hoje ao despertamento espiritual. Amém? Amém. A Bíblia diz: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Efésios capítulo 5, verso 14. Eu quero te dizer nessa noite, pela boca do próprio Deus, pela parte do Espírito Santo do Senhor, desperta! E Cristo te esclarecerá. Desperta e Cristo te usará. Desperta e Deus vai usar a sua vida e vai te fazer prosperar, ser um ganhador de vidas, ser alguém que faz diferença onde quer que passe, porque Deus te escolheu, Deus te ungiu. Mas Deus não quer que você durma. Por isso, desperta. E seja um instrumento de graça de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. É como diz a canção que a gente cantou: desperta, ó minha alma, ressuscita os mortos, ó Deus, da morte para a vida. Que assim seja em nossas vidas. Que assim seja em meio
está dormindo, mas morreu. Portanto, volte para viver uma vida inteiramente com Deus. Faça a obra de Deus com amor. Não aplaude por nada. O que você faz para Deus é eterno. O que você faz aqui na terra é humano, é material. Ou seja, o que é deste mundo é deste mundo. Fica aqui e acaba. É disso que você tem que lembrar. O que fazemos para Deus, nós levamos conosco. Pois a palavra de Deus diz, eu quero que você preste muita atenção nesse texto, porque esse texto é forte. A palavra de Deus diz: bem-aventurados que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras o sigam. Apocalipse capítulo 14, versículo 13. O que fazemos aqui, fica aqui. A casa bonita que a gente sempre tanto quer, é bom, mas fica aqui. O carro do ano, o modelo mais chique que tem, é muito bom ter, mas fica aqui. Mas o que fazemos para Deus? Essas obras vão nos seguir, o que diz a palavra. A gente pode ter tudo isso, carro, casa, roupa, bens, tudo pode ter, não é errado ter isso. Mas é muito mais importante fazer a obra de Deus, porque as almas que ganhamos aqui nessa terra, a vida que nós discipulamos, a vida que nós levamos até a Deus, as obras que fazemos nesse reino, nós levaremos para o reino eterno, o reino de Deus. Porque no último dia, quando o Senhor nos chamar, nós podemos entrar na sua presença, e quando Ele, com aqueles braços abertos para nos receber, que Ele possa olhar para mim e para você e dizer: vinde bendito do meu Pai, possuir por herança o que tem nos preparado desde a fundação dos séculos. E aí, se você investiu a sua vida no reino de Deus, se você se tornou um instrumento para Ele, você pode também abrir os seus braços e abraçá-lo. E quando tem aquele teatro, quando Ele nos pedir para ver as nossas mãos, que nós possamos aprender a apresentar as nossas mãos cheias. Senhor, eu trabalhei no teu reino, eu preguei a tua palavra, eu ganhei vidas, eu te amei, eu te busquei, eu pequei sim, mas eu me arrependi, e o Senhor sempre foi o meu maior amor. Queridos, é preciso entender a profundidade disso tudo. Se a gente compreender, a gente vai viver aqui alegre, feliz, tendo as coisas, mas a gente vai compreender que é muito melhor, muito maior, muito mais profundo, muito mais eterno trabalhar para Deus, ser um instrumento nas suas mãos, e assim, quando Ele estender as suas mãos para nos receber, nós podemos pular no seu colo e podemos viver eternamente com Ele, saber que Ele foi e sempre será o nosso tudo, porque Ele é o nosso amado Jesus. Amém. Que nós possamos compreender o que a gente consegue aqui, vai ficar aqui, mas o que a gente faz no reino de Deus vai nos seguir. Bem-aventurados que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos. Nessa vida que a gente trabalha muito no trabalho, mas nós vamos descansar. E as suas obras o sigam. Portanto, aposte para o seu próprio bem e pelo bem das pessoas que precisam de você. Ame ao Senhor. A vida de Jonas nos ensina que nunca e jamais devemos fugir da presença de Deus. A vida de Jonas nos ensina a não desobedecer a Deus e não dormir, pensando que está tudo bem, quando as coisas na verdade não estão. Essa é a grande lição da vida do profeta Jonas para as nossas vidas. Jesus, antes de subir ao céu, Ele nos deu uma ordem dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando
à consumação dos séculos. Amém? Glória a Deus. Mateus capítulo 28, versículo 18 a 20. Nós precisamos obedecer a Deus. Que Jonas, o mar e o grande peixe nos ensinem essa grande lição da vida. Nunca fuja de Deus. É impossível. Viva para Deus, inteiramente para Deus. Obedeça a Deus. E assim você terá a vida eterna com Cristo Jesus. Amém? Amém. Então eu quero que você feche seus olhos. Eu não sei como tem sido a sua vida. Se você tem fugido de Deus, se você tem dormido, eu não sei, mas você sabe. Eu quero que você feche seus olhos.